Eles tinham talento de sobra, construíram bons campeonatos, pilotavam carros velozes, mas no fim não levaram o tão almejado título mundial de pilotos para casa. E é sobre isso no vídeo de hoje, os 10 melhores pilotos vencedores de corridas, mas sem um título mundial. Para ser campeão mundial na Fórmula 1, além de ter em mãos um carro rápido, é preciso ter muito talento. Mas às vezes nem isso basta. Às vezes a sorte não só vai muito com sua cara mesmo. Seja porque o jogo de equipe os prejudicou de alguma maneira, por problemas de confiabilidade com o carro ou por pura e simples falta de sorte. Essas feras não possuem um título mundial de Fórmula 1 para chamar de seu, além de terem tido adversários incrivelmente de outro planeta em alguns casos. A lista possui nomes de pilotos de todas as eras da Fórmula 1 e não estão em nenhuma ordem específica, apenas vamos apresentar para vocês os selecionados e analisar de forma rápida a carreira dessas feras. Sem mais enrolação, vamos dar luz às lendas. Sir Stirling Moss. Há quem diga que a Fórmula 1 já foi um esporte para cavaleiros. Seguindo a lógica dessa afirmação, nada melhor do que começar com o verdadeiro Sir Stirling Moss, considerado o melhor piloto de todos os tempos a nunca ter ganho um título mundial. Moss é uma verdadeira lenda. Britânico nascido em 1929 e falecido recentemente em 2020, aos 90 anos, durante sua carreira Moss acumulou 16 vitórias em apenas 66 corridas, o que até hoje é mais do que qualquer outro a nunca ter ganho um campeonato. Ele foi 4 vezes consecutivas vice-campeão mundial, de 55 a 58, e terceiro no quadro geral em outras 3 ocasiões, em 59, 60 e 61. O mais próximo que Moss chegou a ganhar um título foi em 58, quando perdeu ali para o Mike Hawthorne por apenas 1 ponto. Mas isso não conta a história toda. Moss foi um daqueles pilotos inestimáveis que conseguiram superar a maquinária. Ele gostava de citar sua vitória no GP de Mônaco de 61, durante o qual ele manteve 2 Ferraris 156 de carga mais pesada e superior em sua Lotus 18, que não era nada competitiva, e fez milagres ali, segurou essas 2 Ferraris e conta aí como seu maior feito de todos os tempos, segundo ele mesmo. Stirling Moss tem na conta 66 GPs, 16 vitórias, 16 pole positions e 24 pódios em sua carreira. Como dito antes, esse cara sem título é maior do que muitos pilotos com. Ronnie Peterson. Durante os anos 70, uma outra fera ganhava fama pelo seu talento, conhecido como o sueco voador Ronnie Peterson. Nascido em Örebro, Peterson é ainda hoje o maior nome sueco da Fórmula 1 de todos os tempos. Em 9 temporadas ele venceu 10 de suas 123 corridas, terminando 2 vezes em segundo lugar no campeonato, em 71 e 78. Ele foi inegavelmente rápido, ele começou na pole em 14 ocasiões, mas muitas vezes não era o seu ritmo que estava em questão, era a confiabilidade dos carros que ele estava. Durante sua carreira, que incluiu equipes como Lotus, March e Tyrrell, ele ganhou legiões de fãs por sua abordagem parecida com outros pilotos lendários daquela época. Ele atacava o apex das curvas, depois pisava fundo no acelerador para girar as rodas traseiras ali na saída. Infelizmente, Peterson perdeu sua vida durante a temporada de 78. Envolvido em uma batalha de campeonato com Mario Andretti, ele se envolveu em uma batida no início do Grande Prêmio da Itália. O carro de Ronnie foi jogado para os guardrails e acabou pegando fogo. Apesar de ter sido resgatado com vida, seu estado era gravíssimo e acabou não resistindo aos ferimentos do hospital. Se não fosse por essa terrível tragédia, com certeza seu talento teria lhe dado pelo menos um título mundial aí para o sueco. Jack Inks. Nascido na Bélgica em 1945, o talento de Inks era inegável. Na sua carreira de corrida de 2 décadas no automobilismo, chegou a ganhar a Bathurst 1000, o campeonato Can-Am, o Rally Dakar e as 24 horas de Le Mans, em várias ocasiões. O único campeonato que iludiu, no entanto, foi a Fórmula 1. Se liga nesses números, em 116 corridas, começou na pole position 13 vezes, marcou 25 pódios e ganhou 8 corridas. O mais perto que chegou de levar o campeonato foi em 70, quando terminou 5 pontos atrás de Hogan Hint, que teve um acidente fatal no Grande Prêmio da Itália, com 3 corridas para vencer. A vitória de Hint fez dele o único campeão póstumo da Fórmula 1 na história do esporte. Inks era conhecido como L'Enfant Terrible, especialmente quando, com 22 anos no Grande Prêmio da Alemanha, ele colocou o Matra F2 na primeira fila, atrás apenas de Clark e Hulme, e à frente de outros grandes pilotos ali da Fórmula 1. Sua condução em corridas chuvosas também lhe rendeu o título de Rainmaster, um dos melhores pilotos no molhado de todos os tempos, juntamente com Ayrton Senna.
Inkster terminou em quarto no Mundial de Pilotos em mais 3 vezes, 68, 71 e 72, além de um segundo lugar na tabela de 68. No entanto, sua habilidade ao volante era evidente cada vez que entrava num carro de Fórmula 1 e ele mereceu seu lugar na nossa lista. Carlos Reutemann. A próxima figura da lista é o nosso vizinho hermano argentino Carlos Reutemann. Em seus dias de pista, Reutemann era praticamente imparável. Em 10 temporadas obteve 12 vitórias, garantindo o terceiro lugar no campeonato com 3 equipes diferentes: Brabham, 1975, Ferrari em 78 e Williams em 80. Sua oportunidade mais próxima de vencer o campeonato de pilotos veio no 81, quando entrou na corrida final em Las Vegas com 1 ponto de vantagem sobre Nelson Piquet. Apesar da qualificação na pole, terminou em 8º lugar e perdeu o título pela mais pequena das margens, por apenas 1 ponto, com o Piquet terminando em 5º, o suficiente para o título aí para o brasileiro. Reutemann iniciou 2 corridas na temporada seguinte para a Williams, sediada na Grã-Bretanha, mas depois decidiu se aposentar devido à tensão política provocada pela Guerra das Malvinas. Com o seu companheiro de equipe, Keke Rosberg, levando o título, fica a questão: e se Reutemann não tivesse caído fora? Com o talento do argentino, ele teria dado trabalho para Keke, e não é difícil imaginar Carlos Reutemann levando o título daquela temporada de 1982. Gilles Villeneuve. Numa carreira que abrangeu apenas 6 temporadas, o piloto canadense de Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles deixou sua marca no mundo aí da Fórmula 1, tendo conquistado o seu lugar na McLaren após vencer James Hunt numa corrida norte-americana de forma atlântica. Foi rapidamente recrutado pela Ferrari. Foi o primeiro canadense a vencer uma corrida no Campeonato Mundial de Fórmula 1 e fez isso na sua corrida de casa em 78. Sua melhor chance de levar o caneco para casa foi em 79, quando perdeu o título para o seu colega de equipe, Jody Scheckter, por apenas 4 pontos, tendo ambos os pilotos vencido 3 corridas ao longo da temporada. Apesar do talento, raramente Villeneuve tinha um carro competitivo em mãos, mas nem por isso deixou de impressionar, superando as possibilidades de ganhar mais 2 corridas em 1981 no GP de Mônaco e no GP da Espanha. No ano seguinte, no 82, Villeneuve sofreu um acidente fatal durante a qualificação para o Grande Prêmio da Bélgica ao tentar passar Jürgen Maes. O seu carro foi lançado ao ar numa velocidade de 250 km/h, dando fim a uma carreira, a uma promessa aí tão grande e demasiadamente curta. Apesar da tragédia no automobilismo não ser algo tão inesperado na época, ainda menos diante do seu estilo de pilotagem característico de Villeneuve, o acidente causou entre os pilotos e principalmente junto ao público, que só foi superada 12 anos depois com a morte de Ayrton Senna. Mesmo aqueles que tiveram as mais árduas disputas com o canadense na pistas, como o francês René Arnoux, admiravam seu caráter simpático e amigável e sua lealdade como competidor. Mesmo com tanto arrojo, Gilles era brabo demais e seria inevitavelmente campeão mundial. Didier Pironi. Infelizmente, a morte de Villeneuve não foi a única tragédia a atingir a Ferrari naquela época. A carreira e talento do francês Didier, que foi companheiro de equipe de Villeneuve, também foram precocemente abalados. Após 11 corridas, Pironi liderou o campeonato do mundo por 9 pontos, apesar de ter ficado de fora do Grande Prêmio da Bélgica, que não começou devido à morte de Villeneuve. Durante a qualificação, restaram apenas 5 corridas a serem disputadas. Durante a sessão de treinos à frente do Grande Prêmio da Alemanha, Pironi atingiu o lento Renault de Alain Prost com sua Ferrari 126 C2 a 270 km/h numa forte chuva, voando por quase 60 metros antes de cair de nariz para baixo. Primeiro esmagando ambas as pernas, seguiram-se ali depois meses de cirurgia e por fim ele acabou sendo incapaz de andar e, consequentemente, nunca mais pôde correr. Enquanto estava no hospital, Enzo Ferrari colocou uma taça ao lado de sua cama que dizia Didier Pironi, o verdadeiro campeão do mundo de 1982. Reconhecendo a brilhante temporada do francês, os livros de história, contudo, mostram que o vencedor foi Keke Rosberg, que marcou mais 5 pontos do que a pontuação de Pironi nas 5 corridas finais. Estatisticamente deu Keke, mas os deuses da Fórmula 1 consideram Pironi o cara daquele ano. Tempos sombrios da Ferrari naquele ano, inclusive. Rubinho Barrichello. Agora é hora de falar de um piloto da casa, um dos maiores pilotos e feras que representaram o Brasil na Fórmula 1, apesar de nunca ter levado um título. Apesar de ser imensamente injustiçado no Brasil por não ter alcançado os feitos de outros pilotos brasileiros como Senna, Piquet, Fittipaldi, Rubens Barrichello tem seu nome marcado na história do automobilismo brasileiro.
Seu currículo conta com inúmeros títulos de kart, conquista de campeonato europeu de Fórmula Opel, campeonato inglês de Fórmula 3, diversos recordes e presença marcante durante anos na Fórmula 1. E sua segunda temporada a bordo do carro 111 na Stock Car já levantou o primeiro caneco naquela categoria. Na Fórmula 1, com 322 provas, 14 pole positions, 11 vitórias na carreira, 68 pódios e 658 pontos, mas infelizmente para o brasileiro, nenhum título mundial. Forçado a jogar o jogo da equipe, segundo piloto ali durante grande parte da sua carreira, como foi ao lado de Michael Schumacher na Ferrari, terminou em terceiro no campeonato de pilotos em 2001 e em segundo em 2002 e 2004. Também foi indispensável para a equipe italiana na conquista de 5 campeonatos de construtores entre 2000 e 2005. Barrichello se juntou mais tarde à Honda, que depois passou a se chamar Brown, ao lado de Jenson Button. Após o início da época de Button em 2009, Barrichello foi mais uma vez deixando atuar como segundo piloto e terminou em terceiro na tabela, com Button a aclamar o título naquele peculiar ano de 2009. As últimas temporadas na Fórmula 1 vieram com a Williams em 2010 e 2011 com pouco sucesso. Apesar da vasta experiência de Barrichello, ainda assim, até pouco tempo atrás, Rubinho detinha o recorde de maior número de GPs, sendo recentemente ultrapassado por Kimi e Fernando Alonso. Recorde esse que não é para qualquer um. David Coulthard, segundo atrás apenas de Stirling Moss na lista de vitórias sem título de campeonato mundial, com 13 vitórias em seu nome, o nome de Coulthard conta sua própria história. Apesar de uma carreira que abrange 15 temporadas, Coulthard nunca conseguiu o ilusivo prêmio de campeonato de pilotos, apesar de muitas promessas iniciais. Em 95, a sua primeira temporada completa para a Williams foi extremamente impressionante num carro bastante pouco confiável, tendo conseguido 7 pódios, incluindo sua primeira vitória no GP de Portugal e o terceiro lugar no campeonato de pilotos. Seguindo-se período de McLaren, que anunciou 12 vitórias e mais 3 campeonatos de pilotos, em terceiro lugar em 97, 98 e 2000. Aproximou-se mais um pouco do título em 2001, quando terminou em segundo lugar atrás de Michael Schumacher. Passou seus últimos 4 anos na Fórmula 1 com a Red Bull. Nos anos em que esteve na equipe, Coulthard cravou seu nome como o primeiro grande piloto da Red Bull, tendo como principal marco a conquista do primeiro pódio da equipe no GP de Mônaco em 2006, quando o piloto subiu ao pódio em terceiro lugar e vestiu a capa do Superman para receber o troféu. David se aposentou após a temporada de 2008, pouco antes ali do sucesso que viria de Sebastian Vettel. Gerhard Berger, com 210 corridas e em 14 temporadas, o austríaco Berger continua sendo um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1 a não ter ganho um campeonato mundial. Apesar de 10 vitórias em seu nome, divididas em 3 equipes, Benetton 2, Ferrari 5 e McLaren 3, além de 48 pódios, o melhor resultado que Berger conseguiu foi 2 terceiros lugares no total da tabela de pilotos em 94 e 98. As 2 primeiras e últimas vitórias também foram as primeiras e últimas vitórias para a equipe Benetton. Talvez a imagem mais duradoura no tempo de Berger na Fórmula 1 veio durante o Grande Prêmio de San Marino em 89, quando seu carro bateu na parede da famosa curva Tamburello. Mesma curva que Nelson Piquet sofreu acidente em 87, em 94 encerraria a vida de Senna. O carro que pegou fogo, incrivelmente, 3 meses mais tarde ele estava de volta ao volante em toda aquela superação que os pilotos sempre mandam bem aí. Uma mudança para a McLaren veio no ano seguinte, onde Berger conduziu ao lado de ninguém menos que Ayrton Senna, contribuindo para os títulos de construtores da equipe de 90 e 91, mas foi só aí para o austríaco. Mark Webber, o australiano Webber, originário de Queen Bean, mostrou seus talentos pela primeira vez com a Minardi em 2002 e deu seguimento evoluindo firmemente com a Jaguar. Em 2003, depois disso, se juntou a então Williams em 2005. A sua mudança para a Red Bull em 2007 ofereceu muito potencial e esteve perto de ganhar o campeonato de pilotos em 2010 no lendário GP de Abu Dhabi. No entanto, uma estratégia de pneus arruinou as suas hipóteses e teve de assistir a partir do 7º lugar, uma vez que Vettel ganhou a corrida e o título. A partir de então, foi muitas vezes posto de lado pela equipe, sendo Sebastian Vettel o claro número 1. Muitas tretas e confusões aí nessa época dos dois de Red Bull inclusive. Após 3 posições de terceiro lugar no campeonato de pilotos, ele se aposentou da Fórmula 1 em 2013, após 215 corridas,
13 pole positions, 9 vitórias e 42 pódios. Nada mal ali para um segundo piloto desde sempre. Menções honrosas. E assim chega o fim a nossa lista, mas não o vídeo. Escolher nomes na vasta história da Fórmula 1 não foi tarefa fácil. No entanto, vamos deixar aqui alguns nomes que também merecem devido reconhecimento por seus talentos e habilidades. Vale citar que Felipe Massa, outro brasileiro que não recebe devido reconhecimento, assim como acontece com Rubinho, mesmo tendo feito uma temporada espetacular em 2008 e cumprindo seu papel como piloto, vencendo as corridas que tinha que vencer, quando a Ferrari ali também ajudava, não atrapalhava inclusive. E que deu por alguns segundos para nós brasileiros a sensação novamente de sermos campeões da Fórmula 1. Valeu, Massa! E não podemos nos esquecer também do jardineiro fiel hoje fazendo boas corridas pela Alfa Romeo, mas que até ano passado corria nas flechas de prata, botando aí na conta 2 vice-campeonatos em 2009 e 2020, Valtteri Bottas. Muito bom em ritmo de treino, nem tão bom assim em ritmo de corrida, não fosse por ter Lewis como um companheiro, no mesmo carro que ele. Quem sabe não teríamos mais um finlandês campeão do mundo? Será? Exagerei? Bom, falamos bastante sobre quase campeões. Que tal falar de campeões de fato? Nesse vídeo aqui que falamos sobre o auge de Fernando Alonso, o príncipe das Astúrias. Toda a sua carreira insana até o presente momento. Vai começar em 5 segundos. Ah, e se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olha essa aula grátis da Elementar Academy. O link está na descrição. Te vejo lá.